Oi, gente! Eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Tô em processo de escrita do livro novo, por isso eu vim trazer pra vocês mais um diário de escrita. Eu comecei a escrever esse livro em julho. Minha intenção com ele é publicar na Amazon. Gostaria de fazer isso ainda esse ano. Não sei se eu vou conseguir. Vamos ver como as coisas vão se desenvolver. Eu tô pensando em desenvolver o livro com mais ou menos 100 mil palavras. Pra dar uma noção aí, 100 mil palavras seria um livro diagramado, talvez. Algo entre mais ou menos umas 400 páginas. Mas é claro que isso depende muito da diagramação, né, de cada livro. Mas a quantidade de palavras é realmente mais pra me nortear. Então, atualmente, eu passei um pouco das 40 mil palavras, tô com um pouco mais de 40% daquilo que eu pretendo fazer, né, dele escrito. E aí, se eu sei que eu tô perto da metade, eu consigo avaliar o que eu já desenvolvi até agora, quanto de espaço eu tenho pra fazer as próximas coisas. Você pensar na quantidade de palavras pro seu projeto de escrita pode te ajudar nesse sentido e também pensando no seu formato de publicação, como você deseja publicar esse livro, né? O livro anterior que eu escrevi, eu planejei com mais ou menos 80 mil palavras, então um livro um pouco menor, porque a minha intenção era enviá-lo para aprovação das editoras. E eu sei que para um autor iniciante buscando publicação no formato tradicional, um livro muito grande pode não ser vantajoso, porque um livro muito grande para ser publicado vai implicar em ser um livro mais caro. E esse pode ser um fator. Mas enfim, por mais que agora eu esteja planejando escrever o livro, né, com essa quantidade de palavras, não significa que eu vou seguir isso à risca. Se eu sentir que meu livro tem que acabar com menos palavras, porque se eu colocar mais vai ficar encheção de linguiça, eu vou terminar o livro antes. Se eu sentir que eu preciso colocar mais coisas e o livro vai ficar maior, eu vou passar das 100 mil palavras. É só realmente um norte mesmo. De julho até agora, eu tive dias bastante produtivos, tive meses que eu nem a menos abri o projeto, e agora, desde o início de março, o que eu tô tentando fazer é escrever todas as sextas-feiras. Então eu tenho dificuldade de escrever todos os dias por causa da minha rotina, dos meus outros compromissos aqui com o canal, com as outras redes sociais. E até agora tem dado certo. A primeira sexta-feira do mês foi o meu dia mais produtivo desde que eu comecei a escrever esse livro. Eu escrevi 4 mil palavras e meia, foi muita coisa, deu mais ou menos umas 15 páginas no Word de texto corrido. Semana passada eu já não escrevi tanto, mas ainda assim eu consegui escrever um pouco. E agora eu comecei a escrever antes do almoço, escrevi mais ou menos umas 700 palavras até agora. As minhas dificuldades com esse livro até então. Primeiro, a minha dificuldade com todos os livros que eu escrevo, que é o começo do livro. Então, por mais que eu tenha as ideias gerais daquilo que eu quero desenvolver e tudo mais, eu só vou conseguir realmente ter aquela base, aquela substância conforme eu vou escrevendo o livro, porque aí eu vou desenvolvendo melhor os personagens, vou compreendendo melhor cada um e vou precisando fazer os ajustes. Eu não sou aquela escritora que simplesmente faz primeiro e depois volta e arruma. Eu não consigo. Eu preciso fazer isso conforme eu tô escrevendo, porque senão eu travo e não consigo avançar. Aí eu tenho como dificuldade também o fato de que esse é o primeiro livro que eu tô escrevendo alternando a narrativa da protagonista com o do protagonista. E aí a minha questão não é nem tanto a voz narrativa de cada um, porque eu sinto que a narrativa dele flui bem quando eu tô escrevendo. Eu tô fazendo a dele em terceira pessoa e a dela em primeira pessoa. Mas a questão é que nos meus outros romances, o mocinho era sempre o interesse romântico da protagonista. Então, por mais que ele tivesse as características próprias, a trajetória que eu desenvolvi era a trajetória dela, não era a trajetória dele. E agora, como eu tô dividindo as narrativas, os dois dividem esse espaço, então eu tenho que criar tanto a trajetória dela quanto a trajetória dele, criar os conflitos dos dois, fazer esse desenvolvimento aí dos dois. E se é difícil fazer isso pra uma pessoa, fica mais difícil fazer isso pra duas. E outro do meu problema que eu tive com relação ao protagonista é porque inicialmente eles vão ter um estranhamento aí, ele vai ter algumas posturas que não vão ser lá muito legais. E eu percebi conforme eu tava escrevendo que eu tava fazendo um perfeito babaca com o mocinho. Que pra eu poder mostrar essa antipatia inicial, eu tava construindo ele de um jeito que ia ser difícil até pra quem lesse sentir simpatia por ele. E eu não queria que a trajetória dele, né, que esse desenvolvimento do personagem fosse dele percebendo que ele precisava ser um ser humano melhor, sabe? Então eu precisei fazer aí também alguns ajustes pra melhorar isso e dar uma trajetória mais digna pro meu mocinho, fazer dele um personagem melhor. Não tem problema nenhum em você construir, né, personagens que não são legais, quando a sua intenção é que o personagem não seja uma pessoa legal, mas se a minha intenção é ele ser o mocinho da história, ele precisa criar simpatia. E agora, nesse momento, o que eu tô fazendo é acrescentar 2 capítulos entre outros que eu já tinha escrito,
porque eu também senti uma necessidade maior de fortalecer o romance que eu tô construindo. Então eu senti que aquilo tava passando um pouco batido, e só de eu estar falando isso, né, de ser 2 capítulos, eu já também mostro o outro aspecto, é que como eu tô fazendo tudo na narrativa alternada dela e dele, não dá pra eu acrescentar um único capítulo aí, porque se eu colocar só um capítulo, que seria a narrativa dela, o capítulo seguinte que já estava escrito ia ser de novo pela voz dela. Então eu vou ter que colocar um pela voz dele também, e algo que faça sentido na história, para eu poder manter essa alternância. De novo, sempre tomando cuidado para eu não ficar enchendo linguiça. Uma preocupação muito grande que eu tô tendo agora enquanto eu tô escrevendo é de realmente colocar cenas, situações, falas que agreguem no todo, que ajudem a construir o todo, que não estejam ali simplesmente por estar ali. Agora que eu já contextualizei vocês, chega de matracar. Vamos escrever. Uma das minhas dificuldades do dia de hoje também é que eu tô morrendo de sono, então eu tô lutando contra o sono, mas eu acho que vai dar tudo certo. No momento são 2 horas da tarde, eu pretendo escrever mais ou menos até às 5 horas pra eu poder fazer os meus exercícios, minha atividade física do dia, porque eu também tenho consulta com a minha psicóloga às 6h30. Consulta via Skype, né, gente? Estamos na pandemia, estou evitando sair de casa pra tudo, então já faz mais de um ano que eu só tô fazendo terapia online, virtual, sem precisar ir em consultório. Se eu sentir que a escrita engrenou, pode ser que eu volte a escrever de noite, mas eu acho que hoje isso não vai acontecer. Uma coisa que eu tenho feito nessas minhas sextas-feiras de escrita é pedir alguma bebida pra me acompanhar durante o processo. Eu tava com muita vontade de tomar Starbucks, mas aqui em Mogi não tem Starbucks. Eu tava 1 ano sem fazer isso, né? Porque, enfim, não tem como ir pra São Paulo no meio da pandemia pra tomar Starbucks ainda. Mas acabou que eu descobri alguns lugares aqui em Mogi que entregam bebidas parecidas, né? No mesmo estilo que tem lá. E agora eu tô pedindo de sexta-feira, é a 3ª semana que eu peço. E hoje eu pedi então um frappuccino de doce de leite. E eu coloquei uma dose de café pra me ajudar, já que eu tô com sono, porque eu não dou certo bebendo café, eu tenho gastrite nervosa. Então se eu tomo café puro, é pedir pra eu ter dor. E quando eu tomo misturado assim, não me dói. É engraçado porque muita gente, quando toma leite, né, tem problema com azia, é muito difícil me dar. Bom, nesse meio tempo eu terminei o capítulo que eu tinha começado, escrevi mais ou menos umas 400 palavras, então meu saldo de hoje já passou de 1000 palavras no dia. Fechei o capítulo, vou começar o capítulo seguinte, que ainda é o capítulo, né, que eu tô inserindo no meio das coisas que eu tinha escrito. Aprovado. São 10:05 agora e eu vou fazer minha pausa, senão não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu preciso antes da consulta. Eu escrevi mais de 1.100 palavras, então eu senti que fluiu bem, principalmente agora nessa parte que eu tava escrevendo. Não finalizei esse 2º capítulo, na verdade acho que eu tô mais ou menos na metade dele. E eu tô ansiosa, com vontade de continuar escrevendo, então pode ser que mais tarde, né, depois que eu fizer tudo que precisar, comer, tomar banho e tal, eu volte pra tentar terminar. Vamos ver como vai ser. Mas é muito engraçado. Eu sempre começo a fluir, né, mais, a escrever mais
quanto mais tarde vai ficando, então a partir dessa hora de final de tarde, de noite, é o momento que eu consigo trabalhar mais. E também os capítulos que eu escrevo na perspectiva do mocinho, eu sinto que eu tô tendo mais facilidade, às vezes até, do que com a perspectiva dela. É engraçado, porque tanto eu não tô acostumada a escrever, né, com a voz do personagem masculino, como fazia tempo que eu não escrevia em terceira pessoa. Na verdade, Escrito nas Estrelas foi a primeira coisa na vida que eu escrevi em primeira pessoa, né? Até então, tudo que eu tinha escrito, contos, livros que eu tinha começado, desde criança eu escrevia sempre em terceira pessoa. Então, eu acho que isso aí deve estar voltando de alguma forma. São 10h30 da noite, eu acabei de ficar umas 2 horas em videochamada batendo papo com a minha amiga. Então o tempo que eu planejava escrever meio que não aconteceu. Eu vou sentar ainda agora um pouquinho no computador, só pra fazer alguns ajustes finais que eu quero mexer em algumas partes específicas. Mas eu não vou sentar pra produzir nada, né? Finalizar o capítulo que eu queria finalizar, por exemplo. Porque eu já tô cansada, né? E eu acho que se eu for fazer isso, eu até poderia fazer agora. Mas vai me desgastar muito mentalmente. E eu prefiro não abusar. Então eu vou tentar só mexer em algumas dessas coisas. Começar a mexer. E é isso. Não sei porque eu me engano, gente, né? Essa de, eu só vou mexer em alguma coisinha. Quase 1h da manhã, tô há mais de 2 horas aqui sentada no computador. Eu, de fato, não prossegui, não avancei, né, no capítulo que eu tava escrevendo. Eu parei naquela parte. Voltei nas partes que eu queria ajustar, né, que eu tava um pouco ainda incomodada. Essa brincadeira, eu acabei tirando mais de 1000 palavras, o que doeu o coração, né? Porque metade do meu progresso do dia acabou parecendo que nem aconteceu por causa dessas palavras que eu retirei. Mas a parte boa é que eu consegui repor tudo aquilo que eu tirei, né? Então, não fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Eu extraí o trecho que eu tava incomodada, que eu precisava modificar. Salvei num documento extra, que é o que eu costumo fazer quando eu faço isso. Pro caso de eu poder aproveitar depois algum trecho, né? E aí eu reescrevi a cena, melhorando os aspectos, o que deu pra aproveitar desse trecho eu coloquei, mas boa parte foi texto novo. Então, no fim das contas, meu saldo do dia foi de 2.200 palavras, ainda que eu tenha escrito mais do que isso. Eu passei das 3.000 palavras hoje, bastante coisa. É que, no fim das contas, eu também tirei mais de 1.000 palavras pra fazer esses ajustes, né? Também não sei, assim, o quão 100% satisfeita eu tô com as alterações, mas, pelo menos, eu já mexi, assim, no bruto, né? Então, depois, é claro que vai ter um ajuste mais fino aí pra lapidar melhor o texto. Com isso, eu encerro, né, o dia de hoje. Na semana que vem, sexta-feira, é feriado. Eu ainda não sei como é que vai ser, porque eu queria realmente aproveitar o dia pra descansar. Mas eu também sei que eu quero escrever. Então, nos próximos dias eu vou decidir como que eu vou fazer. Talvez tentar, né, se eu conseguir compensar, escrever em outro dia da semana pra poder descansar na sexta. Mas não sei se vai ser possível. Vamos ver. Não aguentei esperar. Madrugada de sábado para domingo, agora são 2 horas da manhã e eu acabei de escrever mais de 2.000 palavras e finalizei o capítulo que eu tinha parado na metade ontem. Agora, quando eu for sentar para escrever de novo, vai ser realmente para continuar a história de onde eu tinha parado. Quinta-feira, consegui fazer tudo o que eu precisava até ontem. Na verdade, teve uma última coisinha que eu precisei fazer hoje de manhã. E agora eu tô livre pra escrever. São 2h30 da tarde, tô sentando agora pra começar a fazer isso. Normalmente, quando eu preciso começar uma nova cena, eu dou uma travadinha. Então não sei se hoje eu vou render tanto quanto eu rendi nos últimos dias.
Agora mais ou menos 6 horas, fiz uma pausa pra divulgar o vídeo que saiu no canal, postar foto no Instagram. Não rendi muito, eu escrevi mais ou menos 1.300 palavras, o que foi bem pouco. Eu tô escrevendo uma cena que ela acontece num momento e num lugar específicos. E nesse ponto eu sou muito minuciosa, pra não dizer chata, detalhista, porque mesmo que eu não coloque, né, todas as informações ali no texto, eu não sossego, não consigo ficar tranquila se eu não for pesquisar tudo certinho, lugares, o que aconteceu, horários. Então, assim, eu passei bastante tempo fazendo pesquisas nesse sentido e aí não fluiu tanto. Eu quero escrever, se eu escrevo mais ou menos umas 1.700 palavras ainda, ou seja, mais do que eu escrevi até agora, porque eu queria muito finalizar o dia de hoje com um arquivo tendo 50.000 palavras, que seria basicamente a metade do livro. Então vamos ver se eu consigo. Normalmente, final de tarde, começo da noite é quando eu fluo melhor, então vejamos. Consegui, gente! E tô sorrindo não só porque eu tô feliz de ter batido minha meta, mas porque eu terminei numa cena engraçadinha e eu gostei muito do resultado. Eu provavelmente não vou escrever nesses próximos dias, quero mesmo tirar, né, os dias pra descansar. Se me der muito a doida, sábado ou domingo eu sento pra escrever um pouquinho. Se não, faço isso só na semana que vem. E aí, quando eu fizer isso, eu volto a registrar aqui pra vocês. Pelo segundo sábado consecutivo, eu resolvi sentar na frente do computador e escrever um pouquinho. Dessa vez foi só um pouquinho mesmo. Agora são 11h30 e eu acho que eu sentei aqui, sei lá, umas 10 e qualquer coisa, 10h20. Então tô só um pouco mais de uma hora. Escrevi pouco mais de 900 palavras, então só foi um trechinho de uma cena mesmo. Mas ainda assim foi um avanço, né, que eu não podia desconsiderar. Foi só um comecinho do capítulo, a abertura dele, e eu ainda preciso desenvolver o que vai acontecer no restante. Mas outra coisa que eu fiz hoje também foi ter comprado esse chocolate. Pra quem me acompanha, pra quem viu também meus vlogs, né, de escrita do meu último livro, sabe que eu tenho essa tradição, que eu comecei com Escrito nas Estrelas. Então, Escrito nas Estrelas foi o primeiro romance que eu escrevi, o primeiro livro na minha vida que eu consegui chegar até o fim. E quando eu tava na reta final, eu resolvi comprar esse chocolate, o Milka Oreo, né? Não esse especificamente, mas essa marca desse sabor, que é um chocolate que eu gosto muito. E como é um chocolate um pouco mais caro, né? Não é uma coisa que dá pra eu comprar sempre, ainda mais naquela época, né? Em 2017, 4 anos atrás. E que era ainda mais complicado pra mim, né? Ter esse tipo de luxo. E aí eu resolvi comprar o chocolate pra me motivar a terminar de escrever o livro, né? Realmente não perder a motivação e ir até o fim. E eu fiz isso, né? Que eu comprei o chocolate e eu falei, eu só vou abrir esse chocolate quando eu terminar de escrever. E deu super certo, foi uma sensação muito gostosa. Quando eu terminei de escrever no dia seguinte, né? Eu terminei de escrever meia-noite, sei lá, 1h. E aí a minha forma de contar aqui em casa que eu tinha terminado foi que eu mostrei que o chocolate estava aberto. E aí foi uma sensação super gostosa. E aí eu resolvi repetir, né, com o meu último livro. E eu até mostrei no vlog, né, que eu tinha comprado chocolate. Mostrei a hora que eu abri. E agora eu tô fazendo isso de novo. O chocolate vai vencer dia 24 de julho. Então eu tenho pouco mais aí de 3 meses pra terminar o livro. Pode acontecer também, é claro, de eu não terminar até lá, o chocolate vencer e eu ter que comprar outro, né, no lugar desse. Porque eu não vou comer esse chocolate, nem que eu tenha que dar ele pra alguém, pra ele não ser jogado fora. Eu não vou comer, eu só vou comer de novo esse chocolate quando eu terminar de escrever o livro. Então, vamos lá, eu acho que dia 24 de julho, 3 meses e meio mais ou menos, é um prazo razoável pra eu terminar, considerando que eu tenho mais facilidade pra escrever finais de livros do que começos. O que eu travo mais é o começo. E aí, se eu terminar em julho, vai ter sido realmente um ano de escrita pra esse livro, porque eu comecei a escrever
no dia 19 de julho. O primeiro dia que eu tenho anotado na minha planilha de escrita foi dia 19 de julho do ano passado, de 2020. Então, vamos ver. Bom, gente, hoje é sexta, dia 9 de abril, mas na verdade vocês não vão acompanhar esse meu dia porque tivemos aí algumas alterações de cronograma, algumas alterações de plano. É aquilo, né? A gente se planeja, mas as coisas acontecem do jeito que elas têm que acontecer. Não sei se quando vocês estiverem vendo esse vlog, eu já vou ter contado aí uma grande novidade pra vocês, ou se ainda é segredo. Se eu já contei, vai ter link aqui nos cards pra vocês verem e saberem mais. Se eu não contei, fica o aviso de que vem aí. De qualquer maneira, por causa disso, eu vou precisar deixar esse livro um pouco de lado, não vou conseguir mexer nele agora, né, porque eu tenho outros compromissos que eu vou precisar seguir com prazos a cumprir e tudo mais. E aí, por isso também eu não sei se eu vou conseguir terminar de escrever o livro até julho. De qualquer forma, é por um bom motivo, e assim que eu retornar, então, à escrita, quando eu estiver mais perto, né, de acabar esse livro que vocês estavam me acompanhando, eu volto com o vlog pra mostrar pra vocês a finalização de escrita dele, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar por essas semanas, foi muito produtivo. Uma coisa que eu reparei, que eu senti que fez muita diferença, é que vendo aqui os meus registros, né, de escritos diários, se eu comparar em fevereiro, eu escrevi mais dias. Eu acho que eu sentei pra escrever em fevereiro durante 7 dias, mas eu produzi quase a metade do que eu produzi em março, que eu sentei pra escrever 5 dias. Então, em março eu escrevi menos dias, mas eu produzi muito mais, porque essa coisa, né, de ter tirado um dia pra sentar e fazer só isso, de certa forma programou também minha mente pra eu saber que aquilo era minha tarefa do dia, e eu senti que eu fui muito mais produtiva nesse sentido. Fez muita diferença falar, não, hoje é meu dia de trabalhar com isso, né? E eu vou continuar mantendo as minhas cestas de escrita, porque com certeza tá funcionando. Espero ver os comentários de vocês, né, o que vocês acharam desse vlog. Se você também escreve, conta pra mim como é que funciona o seu processo de escrita. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, isso ajuda demais na divulgação do meu trabalho. Pra quem é novo por aqui, seja bem-vindo, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação e me acompanha nas demais redes sociais, que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.